sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento, mas na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as vicissitudes da vida cristã e estendendo-lhes a vida divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajuste na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos, em favor do bem geral, uma vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus ao preço de nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em fruto de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou ao nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos competem atingir. Bom, gente, vamos fazer a nossa prece com o nosso pensamento elevado ao alto. Vamos agradecer primeiramente a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a essa casa que nos acolhe sempre com muito carinho, com muito amor, agradecemos esses amigos espirituais que nos envolvem, que cuidam de nós nesse momento aqui e até chegarmos a esse ambiente que foi preparado com muito carinho, com muito amor por esses irmãos espirituais. Que Deus nos abençoe a todos, que abençoe a nossa irmã Ana, que ela possa passar para a gente o fruto do seu estudo, do seu conhecimento, sempre com esse carinho, com muito carinho e amor que veio trazer aqui para todos nós. Que Deus nos abençoe a todos. E assim seja. Olá, tá dando para ouvir aí, Henrique? Tudo bem? Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que a gente possa aqui aproveitar esse momento, né, essa egrégora de paz, de bem, né, que a espiritualidade já preparou para a gente. E o estudo dessa noite, então, vai ser sobre o sofrimento. E o que é o sofrimento? E é um tema muito rico, muito importante nos dias, né? Claro que deve ter mais, mas eu trouxe esses três primeiramente para a gente estar discutindo aqui, para a gente estar refletindo. Então eu trouxe a questão da polaridade. E o que é essa polaridade, né? É o mundo em que vivemos, né? É um mundo dos opostos. É um mundo em que a gente se encontra ainda dividido. Não estamos no mundo de unidade, né? Jesus já é uno com o Pai, mas nós ainda não. E esse mundo dos opostos, né? Essa polaridade implica sempre em estarmos tendo que decidir. Sempre tendo que dar um sim para uma coisa e não para outra. Eu agrado a mim e desagrado o outro. Isso acaba nos trazendo culpa muitas vezes, né? Mas estar na vida, estar nesse mundo, no nosso planeta, é estar vivendo uma polaridade. E essa culpa acaba também nos levando a um sofrimento. Então, eu coloquei isso como sendo uma das vertentes que está ligado ao sofrimento. Uma outra coisa também é a questão da maturidade espiritual e psicológica. A depender da nossa maturidade, e lógico, nós estamos ainda numa imaturidade psicológica e espiritual, isso vai falar do nosso sofrimento, né? Da nossa lente com relação ao sofrimento. Porque a gente não quer aceitar um não como resposta. A gente quer fazer o que a gente quer o tempo todo, né? E isso aí a gente vê muitas vezes essa criança aparecendo. E aí eu lembro que na pandemia eu fiquei com meu neto, tinha que ficar com ele umas 2 vezes por semana para por causa disso, eu fazia 3 páginas de dever e ele naquele desespero. Eu falei, respirei fundo, falei, não, tudo bem, deixa isso aqui. Mas quantas vezes a gente não chama a vida de cruel? A gente não fica desesperado diante de uma prova, de um dever que a gente precisa. Tem uma questão com relação da forma como a gente lida e vê o sofrimento, né? E aí tem também o nível de consciência. A depender do nível de consciência que nós nos encontramos, a gente vai sentir o sofrimento de alguma forma. Então a gente tem
que a gente já estudou aqui, né, no seminário, que para quem teve a oportunidade de assistir, a gente vai lidar com as questões da vida, que são naturais, né, e para um planeta em que a gente nos encontra, de uma forma, né? Então, hoje, nós aqui, no nosso nível de consciência, esse sofrimento, essa dor nos toca de uma forma, né? Essa perda de um ente querido, né? Esse adeus que a gente tem que dar momentâneo, ainda que a gente esteja aqui, que acreditamos na continuidade da vida, na pluralidade das existências, ainda assim a gente sente diferente. Mas é claro, né, tem tantos outros, inclusive uma orientadora nossa da casa, ela sempre fala que a gente se pergunta: existe sentido no sofrimento? Vim a este mundo para sofrer o que fiz o outro sofrer? Reencarnamos para sermos castigados, punidos pelos erros do passado? Hoje mesmo de manhã a gente estava estudando, né, e estava falando sobre isso, que a gente veio, que tem essa sensação que eu vim aqui para pagar. Pagar o quê? Né? Só o sofrimento vai me redimir dos pecados que cometi? Não tem uma outra forma de fazer isso, né? E por que sofremos por amor? Então, será que é amor mesmo? Muitas vezes a gente se abdica de se relacionar. O preparo que o Leque fez, né? Ele é o nosso, quando ele fala, eu sou aqui, ó, é para onde vocês têm que vir, né? Eu sou o seu modelo e guia. Então, é para... Não tire os olhos de mim, ele falou isso, né? Não tire os olhos de mim. Respeito desses vícios, né? Que a gente adquiriu ao longo das nossas reencarnações de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, tudo isso aqui, ele vai pressionar para que venha uma dor, para que venha um sofrimento. Então, a gente fala do egoísmo, a gente fala da culpa, da revolta, da rebeldia. A morte de um ente querido não necessariamente é um vício, né? Não é um vício, mas ela também fala com relação ao sofrimento, né? Essa não entrega, essa falta de auto-perdão. Tudo isso vai fazendo esse sofrimento ficar mais robusto. Então, é o que Kardec chama isso desses vícios morais que a gente está aqui exatamente para tratar, para tritar, para lidar, né? E cada vez mais a gente olhar para as questões da vida de uma forma mais leve, né? E aí eu estava vendo um vídeo que eu até oriento, né, a todos a verem, que é da Helena Galvão, intitulado Como Lidar com a Dor. Muito legal o vídeo, eu recomendo, é bem legal mesmo. Depois tem uma outra parte que as pessoas fazem pergunta e ela responde, é bem legal. E aí ela começa dizendo nesse vídeo que a dor faz parte da pedagogia da vida. Então, o que é pedagogia? É a ciência que trata da educação. Então, logo, a gente pode entender que no olhar filosófico, não quer dizer que a gente não vai sentir saudade, mas ela traz isso para reflexão, né? E aí ela fala também da questão do sucesso, do fracasso. O que é o sucesso? Onde eu estou colocando as minhas energias, onde eu estou apostando as minhas fichas. O que eu quero receber do mundo? Reconhecimentos, aplausos? Qual a expectativa que eu tenho das pessoas? Qual a expectativa que eu tenho da profissão? Enfim, de tudo isso que está aqui na matéria. A depender da nossa expectativa, né, a depender do que eu espero do mundo e do outro, isso também vai falar o que é o sofrimento para mim. E quando ela falou, ela trouxe a questão, que acho que foi uma moça até que perguntou, que acho que ela estava passando por esse processo, da dor do ninho vazio, né? E o que é essa dor, né? Esse esvaziamento de si mesmo. Muitas vezes a gente passa uma vida vivendo a vida do outro, cuidando do outro, seja o outro marido, filho, mãe, enfim. E a gente ficaria a gente está esvaziada de nós, mas precisamos cuidar do outro, vivendo a vida dele. E quando esse outro vai embora, seja pela via da morte, seja porque vai construir a sua vida, a gente entra nessa dor do ninho vazio. E hoje em dia, né, a medicina, ela está orientando mesmo como uma forma terapêutica o trabalho voluntário. Porque existe a lei de sociedade, existe a família da qual Jesus nos deu essa oportunidade da gente vir, dentro de uma família que ali é a nossa primeira escola, para a gente poder aprender a amar o mundo. Mas por enquanto a gente precisa aprender a amar e a tratar e a cuidar e a se relacionar com aquele mundinho menor, né? Então, quando a gente está nessa questão, nessas dores, nessa questão do ninho vazio,
a gente precisa olhar que tem tantas outras famílias e tantas pessoas precisando de um ouvido, de uma fala, de um sorriso, de um abraço. Então, cada vez mais a medicina está chegando a essa conclusão e está indicando como uma forma terapêutica o trabalho voluntário, né? Então, é uma coisa também que ela traz. E a gente também tem a dor do crescimento. A própria dor do crescimento é uma dor física, né? A ciência diz que é uma condição benigna que afeta de 10 a 20% das crianças entre 3 e 10 anos, né? E aí quando a mãe do meu sobrinho falou que tinha levado ele no médico porque era uma dor que ele tinha nas pernas, atrás do joelho, e era uma dor que ele chorava e ele ficava cansado e não conseguia correr. E aí ela levou e o médico explicou para ela, falou assim, isso é dor do crescimento. Aí que eu fui ver que eu tive isso. Falei, caramba, eu tive isso. Porque tudo que eu queria na vida era viver na rua. Tudo. Eu vivia na rua, direto, de manhã até a noite. Mas quando começava uma dor na minha perna, atrás do meu joelho, aquilo acabava com a graça. Eu subia, ia para a casa da minha mãe, e ali eu lembro dela fazer massagem, passar um óleo, um creme, e aquela dor realmente me deixava com a perna cansada. Então, assim, é a dor do crescimento. Até para crescer fisicamente dói, né? E também, assim, tem a dor do crescimento moral. Essa também é benigna, mas atinge 99% das pessoas mais ou menos na meia-idade, né? Agora, cada vez mais a meia-idade está diminuindo, então a gente vê pessoas entrando em crise de meia-idade lá com seus 30, 35 anos, até com 25 já acontece isso, né? E o que é isso? Que os estudiosos chamam dessa crise da meia-idade. É a morte do ego, né? Desse ego que está exacerbado, que está disfuncional, que está fora do que ele tem que fazer, né? Do que diz respeito a ele. Então a gente costuma dizer que é aquele ego, que ele é o porteiro, mas ele se acha dono do prédio. E aí quando ele cai em si, ele vê que ele não é o dono de nada, que ele é só o porteiro, e que precisa cumprir aquela função, porque é uma função importante, porque é ele quem diz quem entra, né? Quem pode entrar, quem não pode entrar, quem sai, né? Mas quando ele não está nesse lugar, aí é a morte do ego, aí é essa crise que a gente chega, né? Então a vida, ela sempre vai nos colocar em situações de aprendizado. Se assim a gente se desejar ver, porque pode ser que a gente não queira ver e se coloque aí em outro lugar, mas ela sempre vai nos colocar nesse lugar, né? Então a gente precisa realmente olhar, porque ela vai mexer com a nossa vaidade, com o nosso ego, com o nosso egoísmo, com as nossas crenças, com as nossas bases que a gente vem trazendo de várias reencarnações. E isso não vai ser uma coisa fácil e nem sem dor, né? Isso vai trazer sofrimento. Como é que assim eu tenho as minhas resistências morais, eu tenho as minhas crenças das quais eu fui ensinada que essa é a melhor forma de viver, e agora não é mais assim? Como é que é? Então isso é uma desconstrução que acaba trazendo esse conflito, essa angústia, que até o Leque ali trouxe nesse capítulo do testemunho, né? E aí, lá em Joana, a Plenitude, foi um livro que a gente terminou o estudo há pouco tempo, ela traz: na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos adiamentos. Mesmo quando algumas injunções premiam o enfermo com uma súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de um para outra problemática sem conseguir a saúde real. E em Jung tem essa frase que eu adoro, que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Adoro essa frase, que é isso, né? É quando a gente chama assim, tem dedo podre, só arrumo, só marido que me trai, todo o trabalho que eu vou, o chefe está lá atrás de mim, com assédio moral, né? E não é. Olha como é assim, a vida sempre vai nos colocar nesse lugar de aprendizado. Então a gente vai, enquanto a gente não encontrar as razões
daquilo e dentro de nós, porque não está no outro, a gente sempre vai estar culpando o outro, a gente sempre vai estar criando expectativa no outro, e isso a gente sempre vai estar sofrendo. Então, no final das contas, não tem nada a ver com o outro, né? Então, o que a Joana nos traz, e aí corroborando com Jung, né? Com certeza, não podia deixar de repetir o sonho da nossa amiga Regina, que ela compartilhou. Eu falei, agora você compartilhou esse sonho, o sonho passou a ser nosso, né? Mas é um sonho que é isso. O sonho dela, não sei os detalhes, que eu já esqueci, mas só o que ficou. Ela está caminhando por um lugar, por um lugar de um campo, assim, tinha uns alambrados, e aí que ela se depara com uma faixa enorme, um letreiro enorme, dizendo assim: enquanto não aprenderes, a prova se repetirá. É isso. E ela acordou o pai, e ela dividiu isso, então isso é de todo mundo. Agora é de vocês também. Então, enquanto não aprenderes, a prova se repetirá. A vida sempre vai estar trazendo por quê? Sem a remoção das causas. A gente vai transitar de um para outro problema. A gente vai estar apontando o dedo para as pessoas. Mas enquanto a gente não olhar a causa que está aqui dentro, vai sempre se repetir. E lá nos domínios da mediunidade, até antes da gente entrar, né, nesse estudo, estava falando da questão da ciência. E a ciência, quando ela fala que a gente pode até ter adiamentos, a gente pode até receber a melhora, assim como a gente vem também no tratamento aqui e a gente recebe a melhora. Mas assim, olha, para você melhorar, você vai tomar esse remédio aqui e você vai ter que fazer esses exercícios. Eu tomo remédio, mas exercício eu não quero fazer. Eu vou melhorar? Vou. Mas daqui a pouco já estou doente de novo, porque faltou a outra parte do tratamento. A mesma coisa é aqui. Então a ciência está aí, ela ajuda, mas a gente está precisando fazer a nossa parte, né? E aí, nos domínios da mediunidade, já é André Luiz. Tem um contexto aqui que eu vou trazer depois, e ele responde isso para o André e para o Hilário. Milhares de pessoas são assim. A gente está nesses milhares aí. Registram doenças de variadas matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação, com menor esforço. Dizem-se prejudicadas e inquietas. Todavia, quando lhes subtrai a moléstia de que se fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões com que evocam as enfermidades a se exprimirem de novo, em diferentes manifestações, auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas na qual se comprazem. Vou ter até uma carinha de choro ali, que eu falei assim, misericórdia, agora deu ruim de verdade, né? Porque é isso, está corroborando o que Joana fala. Eu não quero largar a mão disso, né? Eu tenho ali algo que me prende a isso. E aí, contextualizando dessa resposta que ele traz para o Hilário, eles estão sobre Sara e Libório. Eles eram casados na última encarnação, a Sara encarnada e Libório desencarnado. E ela vai procurar um centro espírita para se tratar, para trabalhar, porque ela estava sendo assediada por ele, né, para esse marido desencarnado. E aí, no entanto, quando a equipe espiritual, tem a Celina, que é a médium, e ela vai trabalhar com essa médium, ela vai trabalhar na casa espírita ainda, muito em sofrimento, médium muito desequilibrado, mas ela vai buscar essa ajuda, né? E aí a Celina, a médium, vai junto com August e Hilário e o André atender Libório, para dar uma afastada ali, né? E quando eles estão chegando, e aí se ouve uma gritaria, é Sara chegando lá e gritando: Libório, Libório, por que te ausentaste? Não me abandones, retornemos à nossa casa, atende-me, atende-me. E quando ela vê Celina, mas não reconhece Celina, ela fala um monte de impropérios e se evade do local. E aí Hilário olha aquela cena, não entende nada, e aí pergunta para o Alves: não será esta criatura que o serviço desta noite pretende isolar das más influências? Sim, respondeu Alves.
E aí continua Hilário. Mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Não roga socorro à instituição que frequenta? Aí o Aulas respondeu: isso é que ela julga querer. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com o fluido enfermiço do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Aí eu botei a carinha de choro, porque ele falou, isso é o que ela julga querer. Nós estamos aqui achando e querendo, assim, não, eu quero de verdade, né? Mas na verdade ali dentro do íntimo dela, na intimidade do seu ser, ela ainda estava lá em sintonia instintivamente com o Libório. Então aí eu parei para pensar, eu falei, bom, agora eu entendi, porque muitas vezes a gente leva umas chamadas aqui da espiritualidade, né, como eu costumo dizer, um tá ligado. E às vezes a gente pensa, a gente não está fazendo as coisas direitinho, não estamos aqui estudando, trabalhando. Não está, peraí, tem que sentir mais, ou tem que estudar, tem que se unir. Então tem sempre uma orientação a ser dada, né? Então às vezes aquilo que a gente realmente acredita, não, eu ponho fé, é isso que eu quero. Enquanto a gente realmente não fazer esse autoencontro, esse ego não virar para dentro de si e falar assim, ok, a gente sempre vai ficar nesse querer, mas intimamente a gente não quer. Então achei bem interessante essa passagem desse livro que a gente está estudando aqui na quinta-feira. E Joana fala também no livro Plenitude. Esse livro Plenitude, gente, é o top, é muito bom. Principalmente ele fala muito dessa questão do sofrimento, de como a gente lidar com ele. É bem legal, é um livro fino, muito enriquecido, de muitos aprendizados mesmo. E aí elas falam assim pra gente, as reações de ira, violência, rebeldia ao sofrimento mais um ampliam, pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. E é bem isso, né? Então, tá aí o corpo como uma ferramenta para nos ajudar nesse processo, né? Então, ele enquanto filtro do espírito, porque todo o processo, toda a doença, ele está no espírito, o corpo é só um filtro. E aí a gente até começa a ver a doença de um outro olhar, de uma outra forma, não mais como um inimigo, mas como algo que veio para nos sinalizar alguma coisa está errada. Então, quando diz que essa ira, essa violência, essa rebeldia vai acabar impactando em áreas não afetadas, é porque até então aqui está só uma dorzinha de cabeça, mas daqui a pouco é um estômago, é uma úlcera, até virar um câncer, porque eu não consegui digerir essa raiva, eu não consegui digerir isso que a vida está me impondo nesse momento. E o que é isso? O que é estar nesse lugar? Quando a gente está ali se afogando no desespero, que alguém vem nos salvar, a gente quase mata o outro afogado por conta do nosso desespero. Então, o que é isso? Essa dor neurótica. É uma dor neurótica que não integra essa sombra. E o que é essa sombra? Tudo aquilo que está escondido de nós mesmos, que a gente não consegue enxergar, que a gente vem para o centro espírita acreditando que a gente está aqui para o bem, acreditando que a gente está aqui para se ajudar, acreditando que a gente está aqui para aprender, para expandir a consciência, mas lá dentro tem um algo falando, olha para mim, peraí, vamos com calma, não é só isso. Tem algo aqui que precisa ser olhado, tem algo aqui que precisa ser vivido. E quando a gente não faz isso, a gente não integra essa sombra. Porque eu preciso olhar para essa Ana que eu rejeitei, para essa Ana que eu não quero ver, para essa Ana que, como diz na parábola que a gente estudou aqui da figueira, porque a gente quer ser a figueira frondosa, mesmo quando não é época de figo, a gente quer ser aquela figueira frondosa, mas a gente precisa passar e a gente precisa olhar para aquela figueira quando Jesus amaldiçoa, porque é onde a gente vai se humildar, é onde a gente vai entrar em contato com essa sombra, com esse ser, e a gente vai pegar a Ana, eu no caso, vou pegar a Ana e vou reconhecer ela como sendo parte de mim, e aí eu estou integrando essa sombra. Se eu fico nessa dor neurótica, dessa ira, dessa coisa infantil, dessa imaturidade, isso não gera consciência, não expande.
Eu fico ali me colocando sempre em um lugar de vítima. E me vejo muitas vezes nesse lugar, né? Me vejo muitas vezes nesse lugar. E Joana, então, ela nos orienta. Ela vem ao nosso socorro e diz pra gente: mantém-te em paz íntima, na tua dor. A rebeldia torna insuportável. A desesperação fala maior do que é. O desânimo conspira contra a sua superação. A mágoa apresenta essa dor mais rude. Se aceitares como um fenômeno natural, logo a vencerás com trunfos de luz. Então essa dor que a gente recusa dá um sentido para ela. É típico de quem está lá no nível de sono. A gente recusa dar um sentido. E a dor, para que ela faça, para que ela crie uma transformação na gente, para que ela realmente expanda a nossa consciência, a gente precisa dar sentido a ela precisa fazer sentido para a gente. Porque senão a gente vai sempre refutar. A gente sempre vai querer sair daquele lugar, sem a menor reflexão. Então, e lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis fala o seguinte: o sofrimento por sua ação química, então ele traz até o sofrimento como uma questão química, né? Tem sempre um resultado útil, mas esse resultado varia infinitamente segundo os indivíduos e seu estado de adiantamento. Olha aí, Leon Denis também trazendo e corroborando junto com Joana, com André, o que ele vem nos falar. Tem um resultado útil, mas vai depender do seu estado de adiantamento. E aí ela fala, Joana, dessa questão da busca dessa paz íntima, né, a fim de nós não nos rebelarmos, né, e não desanimarmos, porque quando a gente desanima, a gente perde as forças, né, a gente se entrega. Então a gente não pode deixar o desânimo nos pegar, né? A gente precisa, claro, vai passar por um momento de tristeza, aquilo vai precisar se decantar, a gente não pode, eu não posso ficar triste, eu não posso, eu tenho que sair daqui, não. Muitas vezes a gente precisa olhar para aquele sofrimento, a gente precisa olhar para aquela dor, né? Mas que a gente não caia nesse desânimo, apesar de a gente precisa continuar caminhando, né? E é buscar ter essa aceitação, como ela faz assim, se aceitares, porém, como um fenômeno natural, mas é uma aceitação ativa, né? Como é que eu posso carregar esse buril aqui? Como é que eu posso fazer isso? Né? Não é simplesmente deixar as coisas acontecendo, é porque a vida é assim, né? Mas assim, é aceitar essa aceitação ativa, que traz reflexão, que traz responsabilidade. Então, se é isso que a vida está me impondo, ok, então tudo bem. E tem condições de eu pedir ajuda da família, ajuda dos amigos, né? Então eu vou pedir essa ajuda, né? Estamos aqui para isso. E lá nesse livro Plenitude, Joana faz uma análise do sofrimento, né? E ela começa a falar que Buda, ele ensinava que a única função da vida, a única preocupação que a pessoa teria que ter na vida é lutar contra a vitória sobre o sofrimento. É só para isso que você vê aqui. Você tem que lutar para a vitória do sofrimento. Era a única preocupação que tinha que ter na vida. Foi o que Buda ele pensava. E ele tentou fazer isso por meio do ascetismo. Eu vou procurar o que é ascetismo, né, que ela coloca lá. E do ascetismo mais severo, que é uma doutrina filosófica que defende o não prazer, a abstenção do prazer físico e psicológico, acreditando que esse seria o caminho para a perfeição, né, para a iluminação. E ele buscou, através do ascetismo e de disciplinas muito rígidas, a chegar nesse lugar de perfeição. Mas ele viu que uma coisa está errada. Ficou meio desanimado e falou: olha, eu preciso sair por aí para pensar, para meditar. E foi ele e alguns discípulos também, meio desanimados, meditar. Saiu do monastério e foi meditar. E ele retorna. Ele retorna e fala: ok. Ele estabeleceu então que nem tanto céu, né, nem tanto mar, como o caminho do meio para alcançar a paz. Nem a austeridade cruel, mas nem as dissipações comuns, mas o equilíbrio da meditação. E aí ele traz as 4 verdades, ela fala nesse livro, que é o sofrimento, as suas origens, a cessação desse sofrimento e o caminho para a libertação. Está lá nesse livro, bem legal, recomendo essa leitura também.
E segundo as suas reflexões, o sofrimento ele apresenta 3 aspectos, que são esses: o sofrimento pelo sofrimento, o sofrimento do sofrimento, que a própria neurose tem um aspecto físico, mental, é o sofrimento, né, que todos nós estamos sujeitos por viver aqui. Assim, até trazendo, né, a gente, lembrando que a gente está no planeta que é tido como hospital, como um presídio, então logo nós estamos todos doentes, porque aqui é um hospital. Somos todos delinquentes, porque aqui é um presídio. Né? Então a gente vai realmente passar, não tem ninguém que passe por esse planeta sem ter esse contato com essa dor e esse sofrimento. Né? O sofrimento da impermanência, que é o valor que se dá das coisas terrenas, o engano de considerar-se invencível e superior. Então, tem essa lei de impermanência, tem um livro também muito bom do Pastorino que fala sobre a lei de impermanência. É o tempo todo. Agora mesmo a gente foi almoçar lá no meu filho e o meu cunhado chegou e a esposa do fulano faleceu em casa, o corpo está lá. Aí, gente, mas a moça passou aqui ontem? Sim. Então é essa lei de permanência que a gente fica querendo o tempo inteiro encontrar uma segurança onde ela não existe. Porque eu estou aqui falando e daqui a pouco eu posso não estar aqui. Né? Eu tenho aqui, a gente tem a nossa casa, a gente tem um carro, a gente tem um trabalho e daqui a pouco a gente não tem mais nada disso. Então ele fala desse sofrimento, né, da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. Ele está falando da questão da educação, dos relacionamentos tóxicos, desses valores invertidos. Então ele traz uma reflexão bem legal desses 3 aspectos do sofrimento. E ela fala, Joana, sobre a origem dos sofrimentos humanos, da natureza humana, que é da natureza humana. E ela traz a questão da natureza kármica como provas e expiações. E ela faz uma separação bem didática e bem legal, porque a gente sempre confunde, a gente sempre tem uma questão de saber o que é provação, o que é expiação, é tudo a mesma coisa. E ela fala: provações requeridas ou propostas pelos guias espirituais de acordo com a capacidade do educando. Né? Não é imposta. Há resignação e coragem no momento do testemunho e até mesmo uma certa alegria diante das ocorrências dolorosas. Eu sublinhei isso aí porque guarda as proporções, gente. Aqui, de repente, já é aquele que está no nível de desperto, né, de transcendência. A gente que está aqui, ó, nessa meiuca, não sei se encara bem assim não, mas está lá no livro, eu coloquei. Se apresenta como tendência, aptidões, dores suportáveis e alegria sem exageros, não tem caráter punitivo, há mais consciência, na expansão dessa consciência, incita o aproveitamento, é um sofrimento reparador que promove o delinquente primário. E na expiação são impostas, irrecusáveis, não adianta recursos, não adianta. Medicação eficaz, cirurgia efetiva para o mal que se agravou. Podem ser atenuadas, não porém sanadas. E esse sanadas não é que significa, não vai ser sanada, não. A depender de como eu lido na vida, qual é a minha proposta, do que eu venho fazer, do trabalho que eu desenvolvo comigo e com o próximo, essa expiação ela vai ser atenuada. Mas eu vou passar. Eu vou ter que passar por aquilo. Entendeu? Sofrimento que apenas restaura o equilíbrio perdido. Então, na expiação, a gente não está fazendo nada para frente. Estamos aqui, só restaurando o equilíbrio perdido. Então, eu estou aqui, um copo meio cheio, fui lá, derrubei a água, usei mal a minha reencarnação. Quando eu volto, eu só estou enchendo o copo de novo para ele chegar no meio, que era da onde eu estava. Então, a expiação é isso. Né? Não tem para frente, tem a gente voltar para essa lei de ordem, para essa lei de amor. Então a lei de amor é lei de ordem. Quando eu me afasto dessa lei, eu entro em desordem. Então a expiação é isso, estou voltando para essa lei. E é o delinquente reincidente, no caso nós, né? Assim, não nós, porque a gente não está em expiação, acredito que aqui estamos em provações. E tem um meme que fala essa coisa do réu primário.
Uma amiga minha saiu, foi almoçar e voltou indignada, brigou com alguém lá na rua e falou: Ana, quase que eu gasto meu réu primário. Aí eu falei para ela: não gasta não, porque se gastar réu primário vai virar delinquente e volta em expiação. Então aqui, ó, em provação, a gente é delinquente primário. Se rescindir, vem expiação. Então não vamos gastar aí o nosso réu primário, né? E aí a gente pensa, que na raiz de qualquer tipo de sofrimento sempre será encontrado como seu autor o próprio espírito, que se conduziu erroneamente trocando o mecanismo do amor pela dor no processo da sua evolução. A fim de apressar a recuperação, eis que se inverte a ordem dos acontecimentos, sendo a dor o meio de levá-lo de volta ao amor, por cuja trilha se faz pleno. Então, vejam, é do espírito, né? Tá lá, tá registrado. Deus é amor. Então, quando a gente diz, se não vier pelo amor, vai vir pela dor. Isso não está na Bíblia, mas a gente precisa da Bíblia para poder entender isso. Por quê? Se Deus é amor, Ele não quer que a gente sofra. E tudo o que Ele fez foi para a gente, por amor e para a gente amar. Se a gente se distanciou dessa lei, se distanciou desse amor, é a dor, né? A bendita dor que vai nos trazer de volta para esse lugar. Então pode se perguntar, né? A dor seria um tipo de atração entre o ser humano e Deus? Aí diz que não. Não. Deus não usa dor para obrigar as pessoas a se aproximarem dele. De fato, né? Ele não usa de força nem de violência, ele é amor. É nós, através do nosso livre-arbítrio, nas nossas infinitas encarnações, que adquirimos, né, aqueles vícios morais dos quais a gente precisa agora, hoje, olhar e trabalhar isso dentro de nós. Então, essa coisa de se não vier pelo amor, vai ter que vir pela dor, é nesse sentido, né? Se durante o nosso percurso encontrarmos dor, precisamos entender e reconhecer que é algo comum, é da humanidade, né? Não é só comigo, né? É com muitos. E quando a gente começa a conversar, e por isso que é bom esse diálogo, essa troca, que a gente vê, ih, caramba, olha, ele também, né? Então eu não estou sozinho nesse barco. Muitas pessoas vão partir das nossas vidas, né? Outras mais cedo, outras nem tantos. A gente vai perder coisas. A gente vai ter que entrar num lugar de vulnerabilidade e esse lugar nos traz uma certa fragilidade e a gente tem medo disso e a gente sofre com isso. As nossas crenças vão ser abaladas. E aí o que eu faço com isso, né? E aí a gente escuta assim do terapeuta, nada, faz nada. Eu não faço nada, fica aí. É aí que você tem que ficar. Então, diante desses problemas difíceis, né, que vão aparecer, eles vão aparecer, porque se eles não aparecerem, né, não é que, gente, mas está tudo sempre tão bem, está tudo um mar de rosa. Então, peraí, né, vamos olhar direitinho para isso. Então, o que eu posso fazer diante dessas circunstâncias, daquilo que a vida está me impondo agora? Né? E esse lugar de vulnerabilidade, né, essa saída dessa autossuficiência, ela acaba nos humildando. E é aí que a espiritualidade vai lá e fala agora. Agora está em condições de a gente se aproximar e da gente ser sentido por ela. Né? Mas enquanto eu estou na minha autossuficiência, eu estou dando conta de tudo, ele não consegue essa brecha. Né? Não consegue. Aí daí vem uma vida, vem dar uma rasteira e a gente... E aí é nesse lugar, nesse momento, em que eles conseguem se aproximar e a ajuda está sempre ali presente. Né? A gente nunca tá sozinho. A dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento, os seus atos de acordo com as leis eternas. Todos os nossos males provêm de agirmos no sentido oposto à corrente divina, que eu falei da lei de amor, né? Se tornarmos a entrar nessa corrente, a dor desaparece como as causas que a fizeram nascer. A dor persistirá, enquanto o egoísmo e o interesse regerem as sociedades terrenas. Então é aquilo lá do sonho da nossa amiga Regina. Enquanto a gente não aprender, a prova se repetirá. E aqui ele está falando da sociedade. Aqui ele está falando da gente dentro dessa sociedade. A gente está falando do que está aí fora, que nada mais é do que tudo que está dentro da gente.
né? Tudo que se reverbera aí fora é o que está aqui, né? Então, eu trouxe aqui algumas reportagens, né? Alguns assuntos, para a gente ver que, assim, não tem como sair do sistema. Às vezes a gente fala isso aí em casa, né? Não tem como, né? Eu posso estar vivendo muito bem, muito feliz, eu posso ter meu trabalho, minha família, minha saúde, mas vou ser sempre impactada e vou impactar o tempo inteiro, porque tudo isso é energia. Então, o que acontece lá na Noruega, o que acontece na Ucrânia, na Rússia, o que acontece aqui na Estrada dos Bandeirantes, e quando fala, muitas vezes a gente nem quer ver essas notícias bizarras. A gente não quer ter contato com isso, então é melhor a gente ver um Netflix, é melhor a gente ler um livro, ver alguma coisa. E eu faço isso, tá? Mas nem menos por isso eu vou deixar de ser impactada por essas coisas que estão acontecendo. E nem vou deixar de impactá-las com o meu pensamento, com as minhas ações, né? Então a gente tem aqui a escravidão aqui no Recreio dos Bandeirantes. E interessante que na Noruega está acontecendo essa culpa, não de todos, né? Mas a gente tem a Noruega como um país super desenvolvido, onde todo mundo deveria estar feliz, né? E lá está acontecendo isso e está sendo notado por conta dos seus próprios programas, né? Que eles passam lá. Vamos dizer, as novelas. E essas novelas, elas estão retratando que o estar feliz significa ter um outro subjugado, ter um outro trabalhando ali para que eu possa compartilhar dessa felicidade com a minha família. E aí o governo, olhando para isso, ele proibiu a entrada de au pairs. Eu não sei se é assim que fala, mas é um termo em francês que quer dizer babás, que vêm de outros países menos desenvolvidos para trabalhar lá, né? E aí ele meio que proibiu. Então lá, não todas, mas existe um sentimento, um constrangimento de que eu estou feliz, estou, aqui é bom, mas o mundo aí fora está sofrendo a guerra. E aí depois vieram os ativistas falando que eles estão indo lá na África, eles pegam peixes inteiros lá na África para alimentar as suas fazendas de salmões. E isso vai estar atrapalhando o ecossistema da África. E aí alguns colocaram em xeque o ganhos que eles têm com petróleo, com gás e petróleo, né? E que o quanto eles enriqueceram com a própria guerra. Mas o petróleo também dá condições das pessoas trabalharem menos horas por dia, de ganharem mais. E aí? Aí está tocando no meu bolso, está tocando na minha condição de vida, na minha qualidade de vida. Como é que eu lido com isso? Né? Então, ele fala dessa questão da sociedade. Enquanto a gente estiver ainda transitando nesse egoísmo, nesse interesse pessoal, sempre vai ter alguém lá sofrendo por isso. E aqui é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ponto de vista. Então ele fala do ponto de vista futuro, espiritual, e do ponto de vista terrestre. Então ele fala, pela dúvida, por esse ponto, pela essa vida futura, a gente acaba se agarrando às questões terrestres. E isso vai nos causar frustração. Isso não vai nos causar dor. É o que esse texto fala, né? O orgulho e a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim uma verdadeira tortura de todos os instantes. Está falando de sofrimento. E está aí falando de sofrimento em função desse egoísmo, dessa vaidade. Da onde eu estou colocando o meu tesouro? Jesus falou isso. Aonde você está colocando o seu tesouro? Que aí vai estar o seu coração. Então eu estou colocando nos valores da terra. Se é aí que você está colocando, então ok. Só aguarda, porque vai vir, porque é isso. Então agora, quem eu sou? Eu sou um corpo que habita um espírito, eu sou um espírito que habita um corpo. Porque isso faz diferença. Né? Porque quando a gente tem uma visão de uma vida futura, o que nos acontece, a gente tende a olhar diferente. Bom, isso aqui vai passar, vai passar. É só aguentar. É só a gente lembrar da passagem de Jesus. Não tire os olhos de mim. Não tire os olhos de mim. E aqui Joana nos traz, no livro que a gente está estudando atualmente, Momentos de Saúde e de Consciência,
Ninguém tem o destino do sofrimento. Ninguém vem então para o mundo para sofrer. Não é essa a proposta da vida. Não é essa a proposta de Deus, né? Ele é o resultado de uma ação negativa, jamais a causa. Então o sofrimento ele não é a causa de nada, ele é só o resultado. E aí Joana nos traz aqui uma orientação. Faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, sem coerção de qualquer natureza. E logo depois, desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Então essa é a proposta do sofrimento. Essa é a proposta de Deus. A gente não veio para cá para sofrer. O sofrimento, ele é um resultado. A gente veio para cá para a gente desenvolver as potencialidades da nossa alma. E desenvolver as potencialidades da nossa alma passa muitas vezes pelo buril da dor. É assim. É desse jeito. Gratidão. Antes da gente terminar, como a gente sempre gosta de música, eu trouxe uma musiquinha aqui para a gente cantar. Eu não vou cantar, pode deixar. Você prometeu? Hã? Você prometeu? Posso cantar aqui. Cantar? Vamos apagar? Felicidade só questão de ser. Deixar molhar, receber o sol quando voltar. Lembrar os dias que você deixou passar sem verão. Se chorar, chorarão, porque dias voltarão nunca mais. Melhor viver também, coisa boa. Nem que o sol me livrar.
Obrigada a todos. Bom, gente, agradecendo a Ana pela sua exposição. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, convidando a todos a permanecerem sentados e em silêncio, que receberão o passe nos seus lugares, tá bom? Convidando os passistas a tomarem os seus lugares, por favor. Ave Maria, baixinho. Baixinho. Pensando em Jesus. Graças a Deus. Com o nosso pensamento elevado ao alto, agradecemos ao nosso Mestre, amado Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa tarde de sábado, podendo ouvir a nossa irmã Ana passar para todos nós o seu estudo, falando sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre os seus entendimentos, que possamos, de alguma forma, absorver o melhor possível do aprendizado, colocando no nosso dia a dia aquilo que já podemos, que já conseguimos, mas olhando para dentro de si, sempre com muito carinho, com muito amor, aprendendo com as diversidades, aprendendo com a vida, aprendendo, como ela disse, com a família, a sermos melhores, a sermos mais atentos, compreensivos
mais amigos, mais companheiros, na cumplicidade, na amizade, no amor, na fraternidade. Então, que esses ensinamentos possam seguir conosco, para os nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, com todo carinho, com todo amor. Que essa espiritualidade amiga possa nos envolver, trazendo paz, força, ânimo para as nossas dores, também para os nossos momentos felizes, que rendamos graça por tudo que temos, que já temos e aquilo que podemos ter. Que Deus abençoe o nosso retorno ao nosso lar, abençoe aqueles que lá ficaram, que possamos vibrar com todo carinho e amor com aquelas pessoas ao qual colocamos os nomes lá na caixinha de prece, que elas recebam também as nossas boas vibrações, que a luz trazida do alto possa envolvê-los onde quer que elas estejam. Que Deus nos abençoe a todos, que a nossa Mãe Maria nos envolva com seu manto de luz e de amor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Acho que foi. Vai sair.